Olá, meu nome é André Michelin, para quem não me conhece, sou formado pela FAMERP desde 2007 e fiz a residência de cirurgia vascular, cirurgia geral, angiorradiologia intervencionista e cirurgia endovascular no Complexo Funfarm FAMERP, onde também realizei a minha tese de doutorado sobre quimioembolização hepática para hepatocarcinoma e vou abordar hoje uma aula falando sobre tratamento híbrido para isquemia crítica de membros inferiores e também em outras regiões, na parte cerebrovascular, para poder mostrar a vocês como que é a nossa rotina no dia a dia no nosso serviço aqui em São José do Rio Preto. Antes de iniciar a aula propriamente dita, eu vou dar um exemplo de um trauma esplênico que a gente teve aqui no nosso serviço. A gente observa que esse paciente ele começou a ter sinais de sangramento, tanto nessa região quanto nessa. E quando a gente vai seletivando melhor a artéria esplênica, a gente observa aqui que houve uma fístula. Então, tem uma comunicação da artéria e a veia. E foi optado, né, por fazer essa seletivação. Também observou outra região com sangramento. E aí, o que foi feito? A gente utilizou micropartículas para começar a embolizar. Olha aqui a fístula também que tinha nesse vaso. E aí realizamos a embolização. Aqui é uma imagem negativa da onde foi realizado. E aqui é o controle que nós fizemos. Você vê que diminuiu bastante o sangramento, conseguiu controlá-lo de uma forma mais simples, sem necessidade de uma esplenectomia, que seria o que nesses traumas seria realizado no serviço. Aqui foi quando a gente apresentou a aula, nessa jornada de vascular que a gente tinha aqui em São José do Rio Preto. Nós fizemos em 2014, para vocês verem que esse tema ele é muito atual, e lá nessa época a gente já comentava de fazer o tratamento híbrido, juntando a parte cirúrgica aberta com a parte endovascular. E o que a gente nota? Que é muito aplicável em qualquer local que você tiver um acesso no centro cirúrgico a um arco em C, para poder realizar esses procedimentos híbridos. Então, geralmente hoje a ortopedia usam bastante esses arcos, e se você na sua cidade for possível juntar as duas técnicas, né, se você já tem um conhecimento endovascular, facilita muito o dia a dia, o manejo, né, desses procedimentos, e não fazer em duas etapas, ir lá, levar para um setor de hemodinâmica, depois levar para o centro cirúrgico para operar, sem dizer que às vezes os tratamentos, quando ocorrem ao mesmo tempo, facilita muito o procedimento em si. Então, casos que a gente faz, principalmente a endarterectomia da artéria femoral e uma angioplastia com estente da artéria ilíaca comum ou externa, vai muito bem dessa forma. Já consegue fazer a punção ali na região, né? Que já vendo a artéria, palpando de uma forma mais simples, e depois faz a endarterectomia no mesmo tempo cirúrgico. Então, uma breve revisão da literatura, já tinha os primeiros relatos de procedimentos híbridos na década de 70. E desde então vem crescendo, principalmente a endarterectomia da artéria femoral e a angioplastia da ilíaca. Então você já ia arrancar a placa da femoral e já fazia a angioplastia da ilíaca. Isso já tem relatos desde 2011. E também fazer, né, de forma combinada esse procedimento. Ele teve repercussão em 2008. Então, hoje eu vou apresentar vários casos que eu realizei ao mesmo tempo, os procedimentos híbridos, para te dar mais clareza em relação ao que eu faço aqui no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Então, aqui um paciente do sexo masculino, 68 anos, tabagista, com história prévia de claudicação intermitente, e há 3 dias da admissão, evoluiu com uma dor súbita em membro inferior esquerdo, associado com cianose de pododáctilos. Exame físico praticamente normal, estável,
e só tinha pulso femoral hipoplíteo palpável e TB de 0,7 à direita e à esquerda um índice de 0,3 e só pulso femoral já com cianose de pododactos, mas não tinha lesão trófica. E quando fez uma angiotomografia, observou que tinha um trombo intraluminal. Então você tinha um trombo na aorta distal. E nessa imagem coronal, a gente vê aqui o trombo, aqui na reconstrução também, e foi optado por uma arteriografia, deu para caracterizar bem a imagem de trombo na aorta, e optamos por uma embolectomia guiada. Aí, junto com o auxílio do aparelho hemodinâmico, a gente está passando o catéter Fogarty aqui, e tinha um balão de proteção no lado contralateral, justamente para não ir coágulo para o lado contralateral. Então a gente conseguiu arrancar o trombo aqui e foi possibilitado o procedimento. Então aqui a gente realizou a trombectomia guiada por oscopia. Então conseguiu fazer, né, durante o procedimento com o catéter Fogarty para limpar essa artéria de uma forma mais simples, né, e mais objetiva e conseguir ver o que está fazendo. Então ajuda muito realizar uma embolectomia guiada por oscopia. E aqui o resultado pós-trombectomia. Então você vê que ainda tem falha de enchimento. Aí foi utilizado o balão, tanto na fibular quanto na TA. Usamos o mesmo balão de 2,5 por 170, fizemos a angioplastia. E aí continuamos a imagem, vimos que tem uma falha aqui nessa região da artéria poplítea e optamos por colocação de um stent de 5,40, bem para pegar essa lesão. E aqui os resultados desse procedimento, e houve uma melhora significativa, conseguimos preservar tanto a tibial anterior quanto a fibular. E nesses casos, quando você vai fazer uma embolectomia não guiada, você acaba limpando apenas uma ou parcialmente, você viu que ficou trombo e aí foi necessário fazer uma angioplastia, então melhorou bastante com o tratamento híbrido. Então abrimos a artéria femoral, fizemos a embolectomia da aorta e a embolectomia distal, que o trombo provavelmente caiu na aorta e ele proliferou para a parte do membro inferior esquerdo. Então ele teve provavelmente poderia ser até uma embolia cavaleira, só que no fim, na aorta, né, ele acabou embolizando parte desse trombo com o membro inferior esquerdo, tanto é que não mexemos na perna direita. Aqui é um segundo caso de um paciente de 58 anos, sexo masculino, tabagista há 45 anos, hipertenso, história prévia de claudicação intermitente para 200 metros e evoluiu a 5 dias da admissão, também com quadro de dor súbita no membro inferior esquerdo, frialdade e palidez. A parte cardiológica está tudo bem e tinha ausência de pulsos tibiais no membro inferior direito e também apenas pulso femoral à esquerda e com um índice tornozelo-braço de 0,35. Novamente optamos por uma trombectomia de artéria femoral superficial hipoplítea. A gente passou o catéter Fogarty nessa área. A gente observa que após o resultado da trombectomia, continuava com umas imagens negativas de trombo. Aqui as imagens do trombo, você vê que tinha placa. Então, na verdade, não foi uma embolia, uma trombose, na verdade, em artéria doente. E fizemos uma embolectomia e saiu uns pedaços de placa, tudo. E optamos onde ficou aquela falha de colocação de stent e a gente observa o resultado após colocação de stent com preservação, né, das artérias tibiais e fibulares. O paciente saiu com pulso distal palpável. Aqui nós temos no terceiro caso um paciente de 73 anos, masculino, tabagista, hipertenso e apresenta palidez e dor no coto de amputação transtársica em pé direito que foi realizada há 1 ano. E há 15 dias da admissão começou com esses sintomas. No exame físico a gente observa que tem palidez e lesão trófica desse coto e tem um índice 0,4.
e não apresenta pulsos distais no membro contralateral, mas tem um ITB de 0,8. Nós optamos por um enxerto fêmuro-poplíteo suprarenicular e já programando uma arteriografia pós para realizar algum procedimento híbrido durante o enxerto. E observamos que tem bastante doença distal, muita colateral, e optamos por realizar a recanalização dessa região, principalmente da tibial anterior. Fizemos a angioplastia com um balão e foi melhorando. Foi necessário fazer a angioplastia distal também para melhorar o deságue, ou seja, esse paciente, se não tivesse feito o balonamento, a melhora dessa região, dificilmente aquele coto ia cicatrizar, porque a cabeça de pressão para cicatrizar um coto de amputação transtársica necessitaria ter um fluxo maior e no caso não ia conseguir apenas com enxerto, então por isso que a gente fez o tratamento híbrido. Mais um caso, um paciente de 82 anos, masculino, tabagista, 70 anos, hipertenso, com história prévia de claudicação intermitente para 100 metros, e a 7 dias da admissão apresentou dor em repouso, associado com frialdade e cianose. Você vê que os casos eles são muito semelhantes, né? O paciente com doença, uma insuficiência arterial periférica, já quando descompensa, ele chega mais ou menos do mesmo jeito. Só tinha pulso femoral, cianose do primeiro e segundo codo, hiperemia reativa no pé direito, um índice 0,4, e o outro lado não tinha lesão trófica, nada, e um ITB de 0,7. Então optamos por uma arteriografia intraoperatória antes do fêmur poplíteo, para ter uma noção de como que estava, e a gente observou que só tinha profunda, né? E reenchia a femoral na região poplítea, né? Então tinha uma oclusão desde a origem da superficial. E após a arteriografia, né, do enxerto, a gente observa que não tinha deságue esse paciente até uma parte, e na parte distal não tinha deságue. Então optamos por realizar a angioplastia da tibial anterior com balão 2,5 por 8 e na parte da pediosa com balão de 2 por 60. Aqui é o resultado final do procedimento. A gente observa que a artéria poplítea está patente. Onde foi realizada a angioplastia na artéria tibial anterior, houve uma melhora significativa no deságue, ficou rápido em relação ao que era antes. E isso ajuda muito o enxerto, né? Quando você tem um deságue bom, ajuda bastante na patência a longo prazo desse enxerto. Se ele não tiver deságue, acaba tendo uma oclusão mais precoce, né, nesses casos. E também aqui na parte distal a gente vê que a tibial anterior ela vai até no tornozelo praticamente, e ainda um pouco da pediosa, onde a gente fez aquele balonamento com o balão 2 aqui, e observa que teve aqui na região dos artérios, melhorou bastante, então tem comunicação. Então foi suficiente aí esse procedimento híbrido para ter um resultado melhor em relação se não houvesse feito essas angioplastias associadas. Nesse quinto caso, um paciente de 59 anos, hipertenso, tabagista. Ele, em 2012, tinha feito um FEPRO infra à direita, com PTFE anelada, devido ao neurisma, né, de artéria poplítea trombosada. Esse paciente retornou em novembro de 2013 com dor súbita no membro inferior, associado com palidez e frialdade de pododáctilos. E só tinha o pulso femoral, mas não tinha lesão trófica, só palidez. E os pulsos palpáveis do lado contralateral. Então, foi optado por fazer uma arteriografia antes e após a
a trombectomia do enxerto anelado. Então, nós fizemos a artéria, fizemos a trombectomia e observou que na anastomose com a poplitea infra tinha muita irregularidade, provavelmente aqui fez uma hiperplasia intimal aqui na região da anastomose. Nós observamos aqui, pós-trombectomia, que ficou umas imagens negativas de trombo nessa região e a gente optou por fazer uma fibrinólise intraoperatória para melhorar essa resposta, esse deságue, e nós realizamos essa fibrinólise e houve uma melhora. No entanto, há muita falha na parede da artéria e na região do enxerto, né, da anastomose, e nesses casos a gente opta por um tratamento com balão e stent. Então, aí a gente fez a angioplastia, primeiro com esse balão 5x80, houve uma colocação de um stent pequeno, 6x25, na região bem da anastomose, e a gente observa, né, que houve uma melhora significativa no deságue desse vaso. Então, como que vale a pena realizar os tratamentos híbridos, né? Aqui no caso nós fizemos trombectomia, fibrinólise intraarterial, angioplastia e colocação de stent para você ter uma melhora na patência e na circulação em relação ao deságue. Se você não faz essas associações, ficam trombos aqui ainda e provavelmente esse enxerto ia ocluir totalmente. Então a gente tem que se atentar ao tratamento híbrido para esses tipos de lesões. Esse sexto caso é um paciente de sexo masculino, hipertenso, ex-tabagista, parou de fumar há 2 anos e fumou por 50, com história prévia de claudicação intermitente e evoluiu com cianose, dor em repouso a 4 dias da admissão. E ele tinha apenas pulso femoral à direita, com ITB de 0,71, e no membro inferior esquerdo ele não tinha pulso, um índice de 0,28. Nesse caso aqui, a gente fez uma ingnotomia na região femoral à esquerda e observamos a artéria femoral comum e fizemos a punção direta dessa artéria e conseguimos, através de uma dificuldade, né, para entrar na luz verdadeira, mas conseguimos entrar na ilíaca para a aorta, né, e possibilitou a recanalização dessa artéria ilíaca esquerda. E começamos a fazer o balonamento. Então, nós fizemos a colocação dos balões e fizemos um kissing balloon. Utilizamos esse balão 7x80, 7x100, de acordo com a lesão do vaso, que era mais extensa à esquerda, que é de proteção, para não ter risco também de fazer um atroembolismo, né, para a região da ilíaca direita. E fomos colocando os stents na ilíaca da aorta para a ilíaca comum e da ilíaca comum para a ilíaca externa. E conseguimos revestir toda essa doença, que era uma lesão extensa que o paciente tinha aqui nessa região. E no resultado final, houve uma melhora significativa do deságue após as colocações de stent. E no final, a gente fez a endarterectomia da femoral. E houve melhora também no fluxo aqui também nessa região, indo para os membros inferiores. Então, o tratamento híbrido nesse caso eu considero o melhor. Ainda a arterectomia da femoral comum, após ter feito as angioplastias da ilíaca, porque ajuda tanto na remoção, em alguns casos você já faz uma profundoplastia, se tiver alguma placa inicial na femoral superficial também dá para retirar. Eu considero que hoje placa em femoral comum significativa e ilíaca, o melhor procedimento é o híbrido mesmo. E houve uma melhora significativa desse quadro, então foi um paciente que foi necessário fazer híbrido. Esse caso 7 é um paciente de 64 anos, diabético,
tabagista, hipertenso, dislipidêmico, apresenta um quadro de dor em membro inferior esquerdo há 10 dias da admissão, associada com cianose de pododáctilos. E ele tem o pulso femoral e estava com perfusão adequada à direita. Só que do lado esquerdo ele tinha ausência de pulsos desse membro, cianose do segundo e terceiro pododáctilos esquerdo. E aí tinha só na hora que foi feita a arteriografia, já viu que tinha uma calcificação importante das ilíacas e uma oclusão da comum esquerda na origem, da artéria ilíaca comum esquerda na origem. E aí foi feito, né, a passagem no material e conseguimos recanalizar as artérias ilíaca esquerda e colocar os balões para fazer uma angioplastia em Kissimmbalum. Conseguimos fazer nessa região. E aí colocou-se um stent de 9 por 56 e o outro stent de 8 por 56 nas ilíacas comuns. E fizemos ainda a arteriectomia da femoral esquerda e foi colocado aqui um PET, provavelmente foi um pericárdio bovino aqui, para não ter um risco de estenose desse vaso. Aqui é um caso de uma paciente de 67 anos, feminino, hipertensa, diabética e tabagista. Aqui eu vou mostrar que ela foi um paciente que a gente fez híbrido em 2013, que a gente tinha colocado no enxerto aorta bifemoral e fez ao mesmo tempo uma angioplastia com stent da artéria femoral superficial direita. O problema é que ela perdeu o segmento ambulatório e retornou já com a lesão trófica em membro inferior. O que ocorreu na verdade é o seguinte: ela já tinha feito previamente stent e tudo, e foi feito a prótese de Drácano, né, o enxerto aorta bifemoral. E essa arteriografia a gente observou que houve a oclusão do stent na artéria femoral superficial porque houve uma fratura desse stent. Aí no caso a gente foi realizado para ver a parte distal, não tinha deságue desse membro inferior. E aí foi optado por fazer um enxerto fêmur-popliteo distal e fizemos a arteriografia intraoperatória e já viu melhora do deságue, que tinha uma artéria fibular boa, que já irrigava o pé, e a gente acabou ficando só mesmo com enxerto fêmur-popliteo distal e não precisou fazer uma angioplastia de outro vaso. Agora, esse caso 9 é um paciente de 59 anos, masculino, hipertenso, tabagista, 43 anos de admissão, teve um quadro de hemiparesia em hemicorpo à direita há 6 dias da admissão e houve melhora do déficit. De acordo com a equipe da neurologia, ficou sendo mais como um acidente isquêmico transitório naquela ocasião. E devido à arteriografia ser uma lesão bem na origem da carótida comum esquerda, a preocupação é que assim, né, eu falo que na vascular tudo que ocorre antes, a gente muda um pouco assim a rotina, né? Há uma semana antes a gente tinha feito uma angioplastia parecida com essa da carótida comum e o paciente teve um quadro de AVC e aí depois a gente fica, né, toda vez que a gente vai para endo e tem, né, só que é uma paciente que tinha uma lesão de origem, não dá para fazer cirurgia aberta. Então, devido a esse mal-estar, vamos dizer assim, que a gente teve, a gente optou por realizar um procedimento híbrido, ou seja, a gente secou a carótida, fez a colocação de um introdutor para a gente proteger aqui e deixamos, né, clampeada essa carótida para não ter risco de... Foi rápido, porque a gente só clampeou a hora mesmo de fazer a passagem do introdutor, do fio guia, para não ter risco de atrembolismo. Uma carótida molinha, não tinha placa também, então deu uma tranquilidade nesse aspecto. E aí a gente passou o fio guia, colocou um stent montado em balão nessa origem da carótida comum esquerda
e foi realizado a angioplastia desse paciente. E aí, o resultado prévio, ela tinha uma suboclusão dessa carótida comum, e com o stent abriu e ficou patente, e a gente observa que a carótida externa e interna estava tudo bem. O paciente evoluiu bem. Esse caso 10 é um paciente de 65 anos, hipertenso e estabagista também, já fez uma revascularização miocárdica há 5 anos da admissão e vem com essa história de uma correção de dissecção aguda há 6 anos em outras do serviço, em Araçatuba. Quando fez a angiotomografia, o que a gente observa? Que ainda continuava uma falsa luz aqui e isso estava dilatando, né? Então fazia um aneurisma dissecante aqui na aorta ascendente. E ele, um paciente todo complicado, com um arco aórtico tipo 3, com uma dificuldade enorme de acessos. E foi optado fazer uma arteriografia, a gente viu que ainda não tinha sido vedado essa região da dissecção. E fizemos um procedimento híbrido. O que seria isso? Nós fizemos um carotídeo direita para a esquerda, a gente observa aqui que está patente, né, essa região. Aqui estava clampeado, né, a carótida, né, então a gente ia fazer a ligadura dela aqui. E foi. Aqui no caso a gente posicionou tanto a endoprótese torácica e o stent nessa região do tronco braquiocefálico para fazer a abertura ao mesmo tempo. A gente acessou pela artéria braquial direita para fazer esse acesso e colocar os dois na mesma posição para fazer uma chaminé. E aqui no resultado final a gente observa que houve a preservação do tronco braquiocefálico e as duas próteses, né, uma ao lado da outra. Aqui estava clampeada a carótida esquerda e a gente observa aqui que o carotídeo estava enchendo bem o lado esquerdo e foi esse um procedimento híbrido que a gente realizou para esses aneurismas complexos, né, de arco aórtico que tem uma dificuldade enorme para realizar o acesso nesses casos. Então, nessa aula, eu quis expor algumas coisas que a gente faz no nosso cotidiano em relação a esses tratamentos híbridos para ajudar tanto a parte de acessos vasculares, quanto ao mesmo tempo resolver um problema que é gerado por uma doença avançada de isquemia de pernas. Então, hoje, a possibilidade de se realizar um procedimento híbrido, ele ajuda muito na nossa terapêutica e também facilita para o paciente de não fazer 2, 3 procedimentos, às vezes, em tempos diferentes de cirurgias, tá? E eu gostaria de deixar também uma mensagem a todos vocês que me acompanham aqui no Instagram, no Facebook ou no YouTube, para poder reforçar essa parte do ensino continuado também. Acho que nós terminamos a nossa residência, acabamos ficando sem agora acessos, no caso, a congressos, né? Diminuiu muito esse contato, então eu disponibilizando esses materiais, eu espero estar ajudando a todos e conto, né, com que vocês me divulguem em relação a outros vasculares que estão na mesma situação e também, se você é residente, falar com os outros residentes para poder estar me acompanhando. E as próximas aulas, né, estou formulando essa aula, eu acabei achando interessante que é uma questão que a gente faz bastante, mas eu estou pensando na próxima falar sobre erisipela, tromboflebite superficial e também algumas abordagens de tratamento para outras equipes, por exemplo, o paciente com colangite, um paciente com alteração, né, da parte de urologia, esses
pós-operatórios que fazem fístulas renais. Então, eu vou montar um conteúdo relacionado com isso. Espero poder estar ajudando a contribuir aí um pouco com uma informação em relação à parte que vocês tenham dúvidas. Se precisarem, é só entrar em contato comigo no Instagram, no Facebook, tá bom? E espero que vocês continuem, né, assistindo. Eu sei que as aulas são longas, mas tem alguns temas muito interessantes que vocês podem estar me acompanhando. Então, obrigado a todos, um abraço e até a próxima aula. Até mais.